tem chance de ser tarifado. Ele não mandou ninguém para cá, nem uma única pessoa para defender o Brasil. O Lula é o único que quer a tarifa. Aí eu vejo notícias dizendo que eu posso atrapalhar. Tá de brincadeira. O Lula já atrapalhou e vai ser difícil reverter o estrago que ele causou. Alô pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Pessoal, esse vídeo que vocês assistiram do Flávio Bolsonaro foi depois da reunião na Câmara de Comércio nos Estados Unidos, ok? Uma reunião dirigida aos empresários e à unidade civil. O Flávio Bolsonaro foi para lá discursar. E depois dessa reunião postou esse vídeo culpando Lula das tarifas de 25% que foram impostas aos produtos brasileiros, ok? Esse assunto foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação e todo mundo sabe. Quem assiste Repórter, tá aí ligado, engajado em política, sabe que o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos pedir apoio político do Trump, ok? Se eleito, entregará as terras raras, o nosso Pix, e em meio ao desespero, disse até que ia acabar com o Mercosul, tá? E o Trump aceitou e colocou 25% de tarifa nos produtos brasileiros, ok? Mas você tem que saber o que é que você vai pedir ao diabo, tá? Para que você depois não sofra. E é o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro agora, tá? Pediu 25% de tarifa para o Brasil. Para quê? Qual era o pensamento dele? É aumentar a inflação no Brasil, tá? O povo pobre, que é quem vota em Lula, sofrer. E ele chegar a dizer, foi culpa do Lula, feito ele está dizendo. É culpa do Lula, culpa do Lula. As pessoas mais ignorantes, e com que isso aqui é culpa do Lula, não é? Mas só que foi ele que foi pedir 25% de tarifas ao Trump, que o Trump colocou. Agora ele está andando atrás do Trump para retirar, porque esse 25% de tarifa que ele colocou no Brasil está beneficiando o Lula. E colocaram até um apelido nele de Tariflávio. São as tarifas do Flávio. Ele foi para os Estados Unidos pedir ao Trump para retirar. E o Trump disse, não, as tarifas foram colocadas e vai ficar. Então ele foi lá de novo e pediu ao Trump para suspender pelo menos 180 dias até as eleições, depois das eleições. E o Trump disse, não, as tarifas estão lá e vão ficar. Tá? Eu vou colocar aqui os posters para vocês verem, tá bom? Aí depois vocês comentam para dizer o que é que vocês acharam, tá? Até mais, tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto. Ok, pessoal? Depois dessas tarifas aí, o tempo ele não tá bom para Flávio não, tá? Vieram os escândalos, ok? Primeiro, Michele Bolsonaro gravou um vídeo, né? Veio a público dizer que foi agredida por ele moralmente, ok? E depois veio o amigo dele, o Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos, defendeu o amigo e gravou um vídeo para atacar a Michele. E aí, não atacou somente a Michele, atacou a todas as mulheres, ok? Há um pensamento lá nos Estados Unidos de extinguir o voto feminino. E ele, com aquilo na cabeça, fez um vídeo atacando Michele, dizendo que mulher não sabe votar, principalmente as solteiras, tá certo? E mulher casada, ela tende a ir pela cabeça do marido, votar no mesmo político que o marido vota, mas as solteiras não. Tá? E isso daí atingiu todas as mulheres, causou uma comoção nacional, tá certo? Foi uma semana as mulheres falando sobre isso, tá? E agora, pessoal, aparece-me um pôster aí, tá rodando um pôster aí, dizendo que o Flávio Bolsonaro participou de uma suruba. Que porra é suruba? Eu não sei o que é suruba. Eu sou um camarada das antigas, pessoal, ok? Então coloca aqui no comentário o que porra é suruba, o que é suruba, ok? Eu vou colocar esse pôster para vocês verem, tá? E depois desse pôster, eu vou colocar um analista falando sobre essa reunião aí na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, tá? Vou colocar ela falando para vocês verem que não tinha nada a ver o Lula mandar representante para lá. Tá bom, pessoal? Beijão no coração. Não faça do seu voto papel higiênico. As eleições estão chegando aí. Vamos limpar aquele Congresso, tá? Vamos limpar. Você tá aí de direita, homem digno, homem Deus, pátria e família, tudo roubando pessoal.
Vamos limpar esse Congresso, tá bom? Tchau, tchau. Primeiro, o senador ele tenta atribuir ao governo uma prerrogativa que nesse momento as audiências, eu conversava com diplomatas do Itamaraty, eles dizem, Natália, a audiência é para a sociedade civil e setor empresarial, não é uma tribuna para o governo ir lá fazer a sua defesa, porque os diplomatas brasileiros, eles passaram todo esse último ano, desde que tinha essa expectativa da sessão 301, passaram ali conversando com a diplomacia norte-americana. Então é bom a gente pontuar isso, porque da forma que o senador Flávio coloca, parece que o governo brasileiro não está indo porque está sendo negligente. Não é o caso, porque todo mundo que trabalha na diplomacia diz, não existe essa previsão. Eles estão mandando observadores para fazer com que acompanhe, evidentemente é um assunto que interessa o Brasil, até porque tem comitivas brasileiras, empresários brasileiros, muitas vezes esses empresários precisam inclusive de uma ajuda, dizer, olha, quem que eu procuro, quem que eu não procuro, mas isso não é um espaço para o governo lá fazer a defesa. É para o setor empresarial e para a sociedade civil. E sobre as pessoas que estão preocupadas, os empresários com quem a gente conversa, eu conversei nessa última semana com empresários de 3 setores. E o que eles estão dizendo? Eles não estão rasgando dinheiro, gente. Então, assim, para eles querem lá falar de business, falar de money. E para eles querem, então, usar as justificativas de cada setor, sem entrar na questão política. Por isso que quando o senador diz, estou lendo notícias de que as pessoas estão preocupadas, os setores querem evitar uma politização de algo que eles estão avaliando como técnico. Então, o setor de calçados vai levar os seus dados sobre a importância de não tarifar os calçados, porque hoje os Estados Unidos são o principal comprador do calçado brasileiro e isso pode encarecer o calçado quando chegar lá na economia interna. É bom a gente pontuar, porque nessa disputa política, às vezes as informações vão se perdendo e aí a gente